beleza? Pessoal, é muito perigoso algumas pessoas aí pelo YouTube afirmar que o Brasil só possui 1 hora de munição caso a gente seja invadido, porque a questão é o seguinte: o exército ele deixa nós, civis comuns, ver e saber o que eles querem. O exército ele nunca estipula a real força que ele tem para que seus inimigos tracem um planejamento contra ele. Se a gente analisar o livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, em algumas passagens por ali, ele relata que grandes impérios costumavam ocultar os seus cavalos mais fortes, né, de combate, e seus homens mais fortes e mais sábios, né, no que tange ao combate. E deixavam ali espalhado pela sociedade os cavalos magros, doentes e os homens mais magros e franzinas, né, que eles tinham ali no exército. Isso daí era uma orientação, né, ao Supremo que o general sempre fazia, de grandes impérios, né, porque tinham alguns que não era tão bem preparado como, por exemplo, esse daí que eu estou citando. Então, como naquela época, 2.500 anos atrás, já existiam os atos de espionagem, esse império que era vizinho mandava esses espiões ir até lá naquele império para dar uma olhada no que eles tinham por lá. E quando chegavam lá, só tinha cavalos magros, doentes, e homens pequenos, né, baixos, e fracos, né, magros. E toda aquela força naqueles cavalos ali mais forte e os homens mais altos, mais fortes que tinham, eles ocultavam. Era uma força maior que eles deixavam sempre às escondidas. O que acontecia? Quando um espião inteligente chegava até ali e via isso, ao relatar para o seu general ou o seu imperador ali, ele falava: olha, aquele exército ali, ele está escondendo alguma coisa, porque não é possível que um tamanho império daquele só é defendido por cavalos magros, doentes e homens que, ao ver ali, não tem qualquer capacidade para o combate. E os mais burros chegavam e falavam ali: olha, vamos atacar porque ele não possui força. O que isso daí causava? Isso daí causava um efeito de que o império vizinho, ele falava assim: olha, vamos mandar o nosso exército para cima dessa forma aqui mesmo, porque ela é um pouco superior e tem uma qualidade um pouco melhor. Só que ele não sabia que as escondidas ali tinham uma capacidade de ataque, de força, 3 vezes maior do que aquela que ela ia empregar. Então isso causa um efeito que é a não preparação adequada para a guerra. E quando o invasor ele entra, ele acaba sendo esmagado. A mesma coisa é o exército brasileiro e de qualquer um outro país do mundo. Quando eles fazem uma aquisição, uma compra aí de 100 carros de combate lá dos Estados Unidos, por exemplo, 100 é o que eles querem que a gente fica sabendo, mas pode ser menos ou pode ser bem mais. Muito se fala sobre por que o Brasil não constrói uma arma nuclear, uma bomba atômica, uma bomba nuclear. Já pararam para analisar, em vez de perguntar o porquê não constrói, já pararam para analisar que talvez já tenha? Porque um programa nuclear que ele começou no período do regime militar, em 79, sobre governo do Luiz Otton Pinheiro da Silva, que teve a primeira experiência de enriquecimento em 1982. Começou o programa em 79. Em 82 já tinha a primeira experiência ali de enriquecimento. O próprio Brasil foi atrás da Agência Internacional Atômica, chamou em 89 para dar uma olhada em nossas instalações e propôs o acordo de não proliferação a armas nucleares. Nós mesmos, né, se oferecemos para não proliferar armamentos nucleares. E só veio então todo aquele controle rigoroso em 92.
Ou seja, de 82 até 92, a gente teve 10 anos que poderia ter enriquecido a quantidade de urânio suficiente a uma porcentagem suficiente, que é de 92 a 96%, para fazer armamentos nucleares no futuro, caso se fosse necessário. Ou quem sabe se não foi feito já desde aquela época. Entenda uma coisa, se você tem em mente sempre esconder as suas cagadas que você faz, da sua mãe ou do seu pai, para que eles não saibam, imagine que o exército ele é 10 vezes melhor nisso. Talvez seja um dos motivos no qual os Estados Unidos estava espionando o Brasil no período de 2010 a 2011. Na verdade, o período todo, né? Eu acho que o exército norte-americano, assim como outros do globo, só não invadiu a Amazônia ou o país da gente até agora porque eles suspeitam de alguma coisa. Eles desconfiam de alguma coisa. Eles não podem, como que eu posso assim dizer, acusar. Pois sem prova você não acusa ninguém. Mas a grande realidade é que o Brasil possui a capacidade de fabricação de armamentos nucleares. O próprio Luiz Otton Pinheiro da Silva, em uma reportagem exclusiva lá, ele disse que sim, podemos fazer, nós temos a capacidade para fazer. Tem o Roberto Godoy também, que é um outro jornalista que já falou uma vez que se o Brasil quisesse fabricar um armamento nuclear hoje, ele levaria 36 meses. Ele é um analista, um jornalista militar muito experiente, muito experiente. Por isso eu acredito que se ele fala, ele sabe do que ele está falando. Devemos confiar que ele sabe do que ele está falando. Até porque o próprio cabeça-chefe do programa nuclear brasileiro falou que sim, nós podemos fabricar. Bom, então, pessoal, a realidade é o seguinte: nem tudo que a gente vê. Então, pessoal, nem tudo que a gente vê é o que parece. O exército brasileiro, ele pode parecer um exército fragilizado, mas às vezes eles podem ter cartas na manga. Se você perguntar para algum general de algum país lá de fora, ou até mesmo aqui vizinho, se acredita que o Brasil possui munição para 1 hora de guerra, eles vão dar risada na sua cara. É muito perigoso fazer um vídeo afirmando o Brasil, se fosse invadido hoje, só possuiria 1 hora de munição para o ataque ou para a defesa. Pelo amor de Deus, gente, vamos usar o crivo da razão. Se no livro Sun Tzu, A Arte da Guerra, eles relatam que há 2.500 anos atrás, os grandes impérios, eles tinham a mania de ocultar o seu maior poder, por que hoje seria diferente? Né? Por que os Estados Unidos nunca invadiu o Brasil, sendo que tem força para tal? Por que até hoje não? Por que eles espionam tanto, né? O Brasil? Quais são os reais motivos ou interesses ali na base de Alcântara? Talvez o Brasil não seja tão frágil como as pessoas pensam, né? Isso daí trata-se de uma estratégia de defesa nacional. E o real poder que o Brasil tem, ele não vai sair arrotando para todos os lados. Beleza, galera? Bom, também não quero dizer que o Brasil possui armamentos nucleares, né? Só alimento para a mente aí. 10 anos de secretismo, né? Ninguém sabe o que pode ter rolado ali. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas mesmo que não tenha, se o Brasil abrir as torneirinhas ali das suas centrífugas, é capaz de fazer. Igual o Roberto Godoy falou, em 36 meses, né? Nós podemos possuir armas nucleares. Beleza, galera? Fico por aqui. Até mais.